Olá, você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Estamos aqui com mais um Política em Foco, o programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense, as pautas, enfim, que fazem diferença na vida da população de Santa Catarina. E é com grande prazer que estou aqui de novo e hoje ao lado de Patrícia Gomes. Patrícia, prazer enorme mais uma vez compartilhar esse espaço com você. Prazer é meu, Marcelo. A gente está aqui discutindo os temas importantes para Santa Catarina, os temas que os deputados levam para plenário, discutem e podem, virar lei aqui no Estado. É bom que a gente passe essas informações também para o telespectador. Com certeza. Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau também. Prazer mais uma vez também participar desse programa com você. Olá, Marcelo. Olá, Patrícia. Que bom, partilhar esse espaço com vocês. E cumprimentar também o nosso telespectador que acompanha a boa programação da TVA. Estamos à disposição aqui para bater um bom papo. Muito bem, gente. É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal suspendeu todas as ações judiciais que questionavam a validade do Código Ambiental de Santa Catarina. A medida foi tomada em caráter liminar pelo ministro Gilmar Mendes na ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7811, e depois confirmada pelo plenário da Corte. A decisão evita, pelo menos temporariamente, que produtores rurais, empresas e órgãos ambientais fiquem submetidos a interpretações divergentes da legislação. Patrícia Gomes, o que está em debate? Então, Marcelo, a princípio tem algumas ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade contra alguns artigos do Código Estadual do Meio Ambiente, lá que foi aprovado na Assembleia Legislativa em 2009. Então, essas coisas estão rolando, essas ações, que traz muita insegurança jurídica, principalmente para o setor produtivo. E essa que está sendo suspensa, que é muito importante, uma delas, é essa que trata dos campos de altitude. Então, acima de 400 metros do nível do mar, nada mais poderá ser feito, é tudo área de preservação. Ou seja, é uma lei não feita para Santa Catarina, que exclui a produção. Isso, e de novo, tem que levar em consideração a especificidade de cada estado, Perfeito. Então, o nosso código estabeleceu 1.500 metros para áreas consolidadas, E é isso que, nesse momento, está parado ações judiciais. Ao que consta, o IBAMA está realmente multando, aplicando multas altas em Santa Catarina, levando em consideração lei federal, quanto que o pessoal está considerando o Código Estadual do Meio Ambiente. Aí estão sendo multados, penalizados. E, por enquanto, então, para tudo, o que é um alívio momentâneo para o setor produtivo, que tem aí um período de estabilidade jurídica. Está valendo o nosso código. Exato, porque antes valia o Código Florestal. E aí Santa Catarina foi um estado de vanguarda. E na época do governo Luiz Henrique da Silveira, se lembra bem, você estava na Assembleia acompanhando a votação, eu também estava, o Alexandre acompanhando lá de Blumenau, e foi realmente um marco, porque o que a Patrícia disse, Alexandre, é uma verdade, Você não pode pegar um país de um tamanho continental que nem o Brasil e querer determinar um código florestal sem querer observar as características de cada local. Se até em Santa Catarina nós temos grandes diferenças de solo, você pega a tua região lá de Blumenau, você pega o oeste, você não tem como comparar, ou a Grande Florianópolis, por exemplo. Então é óbvio que o que deveria valer para uma discussão nacional é justamente, e já na verdade valeu como base para algumas discussões nacionais, justamente o Código Catarinense, que ele permite essa análise de acordo com o solo, de acordo com cada região, Pois é, você até fez a pergunta o que estava pegando e você também respondeu na tua introdução. Interpretações diferentes, aí gera uma insegurança jurídica muito grande para o produtor, para toda a economia catarinense. Então, não dá para a gente trabalhar tendo uma lei federal e uma lei estadual que não dialogam entre si. Tem razão com relação à especificidade. E aí a gente se pergunta por que tanta dificuldade para se dialogar os órgãos que deveriam defender a questão da preservação ambiental. Eu, como jornalista, não tenho condições de definir se está certo ou se não está certo a regra A ou a regra B. Mas é isso, entendemos que o Estado deve ter a prerrogativa de legislar sobre isso.
Obviamente tem que ter uma preocupação dos órgãos federais para saber em que contexto essas leis foram aprovadas, né? Como mesmo vocês falaram, são leis que já estão aí já há bastante tempo, 16 anos. Então, poxa vida, então não dá para levar em conta essa situação. Agora, esse é o grande desafio da questão ambiental, que é conciliar, né, a questão econômica da questão ambiental, porque a gente está percebendo também o planeta vivendo muitas dificuldades climáticas, principalmente. Nós estamos em tempo de COP30, que o Brasil vai sediar, e esse é um debate que tem que se fazer. O que pode, o que não pode. Não dá para unificar ou tentar entender as especificidades e levar adiante, respeitando cada estado. É isso que a gente está falando nesse momento. Mas não é um excesso também de debate ideológico? Eu jogo a pergunta para os dois agora. Nessa discussão também, né, seja para um lado ou para o outro, você pega governos diferentes, tanto governos Dilma e Lula, quanto o governo Bolsonaro, com grandes divergências sobre o assunto, visões antagônicas, ou seja, também não é um excesso de ideologia nessa discussão, e talvez se tivesse uma discussão um pouco mais técnica, nós chegaríamos, por exemplo, a um acordo, a um entendimento do que realmente é o ideal? A gente tem que pensar que o que já existe é muito difícil a gente alterar, né? Eu tenho plantações, eu tenho criação de gado, e aí, de repente, eu não posso mais fazer nada, porque a lei diz que não, mas eu já tenho aquilo ali em área consolidada, que é disso que a nossa legislação trata, né? Realmente, acho que não dá para ficar nesse discurso, porque... os ecologistas, os ambientalistas, né, querer defender todo esse lado que não pode, porque vai acabar com o Estado. De novo, eu reforço, não tem como a gente não levar em consideração as características, né, de cada território. Lá, talvez, no Nordeste do Brasil, não tenha nenhuma área acima de 400 metros acima do nível do mar, ou se tiver, são poucas áreas. E aqui a gente tem uma grande área, uma área produtiva. E aí, como é que, de repente, vai tirar tudo que tem ali, né? Então, plantação, agropecuária, enfim. Então, os discursos têm que ser ponderados, né? Não é tudo a ferro e fogo, né, Marcelo? Com certeza. Tem que se achar o meio termo, né? Esse é o consenso, porque a gente fala muito dos ecologistas, dos ecochatos, mas eu sempre destaco a importância. Também tem, claro. Se não tivesse esse pessoal, aí talvez a gente estaria reclamando de muito mais problemas. Perfeito. Então a gente percebe que essa movimentação também, no mínimo, nos faz refletir, nos coloca barreiras. E também essa questão, teve uma das ações que estava ocorrendo lá no STF, de um desmatamento muito grande promovido por uma empresa ali na Serra, que foram, se eu não me engano, 7 mil campos de futebol de desmatamento. De novo, eu não tenho condição de dizer qual é o prejuízo ambiental, porque eu não sou da área para entender. Num primeiro momento, como cidadão, a gente fica assim, poxa vida, né? 7 mil campos de desmatamento, isso é ruim. Então, mais uma vez, a gente tem que conciliar. Você falou do debate ideológico, você tem muita razão. Mas quando o Código Ambiental foi criado, naquele tempo, essa questão ideológica não estava muito latente como nós temos nos tempos atuais. Então, você fez duas comparações, o governo do PT e o governo do Bolsonaro, que sim, eles tinham políticas absurdamente diferentes, né? E, de novo, talvez aqui é muito radical na fiscalização, mas talvez aqui a porteira foi muito aberta. A gente lembra uma conversa que teve para passar a boiada. Perfeito. Né? Então... E aí a gente tem que ter essa preocupação de, às vezes tem uma busca de se resolver, ter uma solução imediata por um determinado problema, mas que a longo prazo o planeta, né, vai perder. Então, de novo, tem que se dialogar, tem que entender como é que se chama essas pessoas para fazer uma conversa de convergência e não de divergência. Exato. E vale destacar o trabalho da PGE também, da Procuradoria-Geral do Estado, que conseguiu essa importante vitória para Santa Catarina. Isso é muito importante, vale destacar. E até porque ela dá um respiro para o setor produtivo, né? Ela acaba fazendo com que haja um tempo. É claro que essa discussão não vai voltar logo a toque de caixa. Vai voltar, claro, mas não é a toque de caixa, ou seja, então há um tempo para articular, há um tempo para se discutir uma alternativa também, né, Patrícia? Exatamente. Estão sempre discutindo, né, as empresas
que hoje desmatam alguma área, a gente, até por questão de responsabilidade social, né, elas fazem plantio em outras áreas, tem essa compensação, né? Não se trata de abrir uma porteira para que seja feito desmatamentos ou irregularidades, acabar com áreas de preservação e mananciais. Daqui para frente é para justificar ou legalizar, né, o passado e não acabar com a economia do Estado, né? Embora traga esse alívio imediato, a decisão da PGE, o aceite, né, da Justiça Federal ao que tanto a PGE pediu, que positivo que a Justiça Federal aceitou o pleito da PGE, só que é momentâneo, né? Eu acho que a faca ainda continua apontando para a cabeça, porque ali no final não se sabe exatamente o que vai ser decidido pela Justiça. Vai valer o federal? Vai valer o estadual? É um alívio que eles não vão sair sendo multados agora por IBAMA, Pelo menos né? tem essa garantia. Mas não sabe-se ali na frente o que fizerem agora poderá ser justificado legalmente. A multa que o IBAMA deu para essa empresa lá que desmatou lá em cima do Campos da Serra foi 25 milhões, não é pouca coisa. Pô. Mas o que me chama a atenção é que a questão está na esfera jurídica e quem vai decidir é o magistrado. Mas eu não vejo o IBAMA e os órgãos ambientais aqui dialogando para tentar achar um meio termo. Porque esse é o momento de dizer assim, bom, gente, vamos tentar conciliar, vamos fazer uma discussão para mostrar para vocês como é que funciona a questão produtiva e a questão ambiental, ecológica aqui em Santa Catarina. Então, eu não estou vendo isso. Então, a decisão vai sair da cabeça do magistrado. Então, vai pender vai ter gente que vai estar descontente de um lado ou do outro, claro, com determinada decisão. Agora, eu acredito que, como a PGR já fez essa ação, obviamente, né, coordenada pelo governo do Estado, talvez fosse o momento do governo também tentar promover uma discussão com o IBAMA para se achar um consenso, para não deixar que essa decisão fique na cabeça de juiz, que a gente sabe o que acontece. Verdade. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Eu estou com Patrícia Gomes e Alexandre Gonçalves do Informe Blumenau e já nós voltamos com o Política em Foco desta semana. Estamos de volta, Política em Foco desta semana, trazendo aqui comigo Patrícia Gomes e também Alexandre Gonçalves do Informe Blumenau, debatendo as principais pautas do Parlamento catarinense. Pois bem, depois de falar de Código Florestal e Ambiental, agora vamos falar sobre auxílio aos municípios em catástrofes. Por quê? Porque na sessão ordinária desta semana, de terça-feira, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do deputado Oscar Gutz, do PL. O texto segue para a redação final e depois para a sanção do governador. Pois bem, a proposta autoriza os municípios catarinenses a oferecer e receber auxílio de cidades de outros estados em situações de catástrofes como enchentes, deslizamentos de terra e tornados, independentemente da decretação formal de estado de calamidade ou de aprovação prévia pelas câmaras de vereadores. Essa ideia, inclusive, também é subscrita, ou também tem uma ideia parecida da deputada Paulinha, né? Juntaram os dois Acabaram projetos. pensando, né, juntando os projetos e, então, vale aqui destacar os dois parlamentares que tiveram essa ideia. E essa ideia partiu de quando? Partiu da catástrofe do Rio Grande do Sul. Vários municípios catarinenses começaram a adotar municípios gaúchos, levando máquina, levando pessoal para poder ajudar. Uma situação de grande catástrofe que justificava aquela ação, mas precisava legalizar. E essa lei agora legaliza esse ato, né? Vou começar com o Alexandre Gonçalves. Alexandre, fala um pouco da importância desse ato, né? Porque acaba facilitando, desburocratizando esse auxílio tão necessário em momentos tão difíceis, porque qualquer estado, principalmente Santa Catarina também, que está entre os 3 estados que mais sofrem com eventos climáticos, né? E que pode acontecer conosco também. A Assembleia Legislativa, ela
deu uma lei, ela criou uma lei, uma legislação para que pudessem os municípios fazer isso, mas isso, Lula, já é uma realidade em muitos municípios catarinenses. O deputado Oscar Gutz, que é um dos autores da lei, a própria deputada Paulinha também ali da região, mas o deputado Oscar Gutz ali do Alto Vale está muito acostumado com esse tipo de coisa. O que acontece? Quando dá uma tragédia, tem as cidades polos regionais. Ele é de Rio do Sul, que é uma cidade de referência para vários outros municípios. Eu sou de Blumenau, que é uma cidade de referência para vários outros municípios. E quando acontece uma catástrofe, todo mundo se ajuda. E ninguém vai perguntar como é que eu vou fazer com a máquina, com o servidor e tal. E lembrando que assim, tem municípios que são municípios de 2.000 habitantes, 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, que não tem nem a estrutura necessária. E muitas vezes são limites entre os municípios. Então, Blumenau, por exemplo, tem um lugar chamado Vila Itopava, uma intendência, que é uma região bem distante ali, mas ela faz divisa com Massaranduba, faz divisa com Luiz Alves, faz divisa com Pomerode, e ela tem uma estrutura de máquinas, de equipamento. Então, quando dá um troço, é eles que vão ali ajudar. Então, essa é uma realidade que, inclusive, já gerou problema para Blumenau e gerou uma lei municipal em 2023, que a Câmara autoriza, então, a Prefeitura a fazer isso, claro, mediante algumas condições e tal. Mas, então, o trabalho da Assembleia, a partir, sim, da tragédia lá do Rio Grande do Sul, da ajuda, da solidariedade, ou seja, uma motivação bastante importante, ela regulamenta, ela organiza uma realidade que já acontecia e que deixava os municípios fragilizados do ponto de vista jurídico para prestar uma ajuda para outra cidade. Mas isso é uma realidade muito comum em várias cidades catarinenses. É isso, né, que o colega falou, municípios circunvizinhos, né, e que acontece, estraga uma estrada, não, eu só vou até esse pontinho aqui com a máquina porque dali a divisa eu não posso mais terminar a estrada porque não é da minha competência. Acho que traz uma tranquilidade para as prefeituras, né, em poderem fazerem isso. Claro que a lei coloca, se eles não interromperem os serviços essenciais também para os seus municípios, para poderem ajudar os outros, né? Mas como todo mundo é perto, cidades conurbadas, né, grandes, ajudando um, ajuda todo mundo, porque acaba todo mundo usando estrada, ponte. Então, acho que foi aquela catástrofe no Rio Grande do Sul, né, que hoje traz para a gente, em forma de lei, uma forma de regulamentação, de organização, de segurança para que as prefeituras possam agir, né, dentro da legalidade e se ajudando, né? Eu acho que cada vez a gente está mais nessa da integração, do cooperativismo, né? E é isso mesmo, porque a gente não é isolado, nenhum município é isolado, né? Claro. Pode falar disso. Não, e tem municípios, como eu falei na minha fala anterior, municípios que a estrutura é muito pequena. Então, eles têm uma máquina, duas máquinas, tem meia dúzia de funcionários, e num caso de uma catástrofe, eles precisam de ajuda, né? E até o governo do estado chegar, até o governo federal, não, então tem que se resolver ali. E você não vai ajudar. Lembrando, né, a Patrícia falou bem, a questão das cidades são conurbadas, assim, pô, a pessoa mora numa cidade, trabalha na outra, ou vice-versa, então tem essa realidade. E precisa se criar uma dimensão. Então, e tem as cidades polos que têm essa capacidade. Se é uma cidade pequena ajudar Blumenau, não vai conseguir, porque ali talvez comprometa os recursos. Mas, por exemplo, Blumenau ajudar as cidades pequenas é bem natural, né? E normalmente isso, ali na frente, acaba tendo uma contrapartida, porque isso também não precisa ter decreto de emergência para pedir, essas são algumas características. Você consegue ajudar sem a necessidade de decretos, mas depois esses decretos são colocados e aí vem ajuda estadual, ajuda federal, através de recursos financeiros. Uma questão que é interessante para que as pessoas não fiquem preocupadas, né? Porque o texto prevê, inclusive, que o apoio só pode ser prestado se não comprometer os serviços públicos do próprio município que vai enviar ajuda. Ou seja, autoriza o auxílio, autoriza a ajuda, e é super justo isso, importante, como estamos comentando aqui, mas, ao mesmo tempo, tem essa entrave, né? Ou seja, tem essa proteção, podemos dizer assim, né? Olha, pode ajudar, mas não comprometa a sua estrutura. Porque aconteceu isso, por exemplo, no Balneário Camboriú. É uma reclamação, por exemplo, da atual gestão de que ficou sem estrutura após a ajuda que ocorreu ao Rio Grande do Sul, né? Então, quando tiveram as chuvas agora, há alguns meses atrás, faltou até colchão,
né? Então, ou seja, então tem que ter essa garantia também, né, de que vai ajudar, mas que vai manter a sua estrutura também para a sua própria população, né, Patrícia? É isso aí, tem que ajudar a resolver o problema da população numa situação de desastre, mas também se resguardar, né? Ter a garantia de que se eu precisar, eu tenho, eu estou ajudando, mas eu, como gestor público, eu posso atender o meu munícipe se acontecer algum outro evento, né? E é isso, acho que o grande lance aí é resolver o problema da população. Não deixar que a burocracia fique atrapalhando. Ah, não posso botar uma máquina, não posso mandar um carro, não posso mandar um servidor, Claro. não posso mandar colchão para lá. Isso é muito ruim, essa burocracia. As pessoas querem ser atendidas. Quem vai atender? A fome e é o que desespero menos não esperam, né? Então é importante realmente regulamentar, organizar, para que as coisas funcionem, chegue rápido na população. Perfeito, Patrícia. E a questão, por exemplo, dessa ajuda também vale destacar que é bom que ela é abrangente, porque além da ajuda mútua dos municípios catarinenses, tem a questão também dos municípios que são vizinhos, grudados com municípios catarinenses, né? Você pega ali, por exemplo, lá no oeste, São Lourenço do Oeste, que é grudado, por exemplo, em Pato Branco, ali naquela região, ou seja, em várias regiões acontece isso, né? Rio Negrinho e me falhou agora o município do Paraná. Então, ou seja, são várias regiões que têm essa possibilidade também, são municípios, né, que fazem limite, né, são limítrofes e que podem se ajudar também sem ter esse entrave da lei, né, Alexandre? Tem municípios que têm uma expertise diferenciada também para o atendimento. Eu insisto com o exemplo de Blumenau. Blumenau, quando eu vejo nacionalmente se discutir propostas de defesa civil, de cuidado, de prevenção, eu vejo como o Blumenau está avançada nisso. Por quê? Porque sentiu na pele toda a dificuldade e ganhou a ajuda de todo mundo, né? E só um parênteses com relação à questão de Balneário, ali também teve um componente muito importante político, né, Lula? Porque era a prefeita eleita pelo PSD criticando o prefeito do PL para o governador do PL, verdade, né? verdade. Então ali tinha um componente muito forte político que provavelmente, se fosse num outro contexto, não aconteceria. É verdade, teve esse ponto também, mas aquilo, como eu te digo, é importante você fazer esse destaque, né, fazer esse recorte da questão política, mas não se pode também esquecer que de fato aconteceu, né? É claro, e aí talvez no momento de desespero de algum município se tentou ajudar da melhor forma, né? Pode ter havido uma boa intenção, mas claro, houve talvez uma falta de planejamento, porque quando o próprio município precisou recorrer ao governo do estado, ou seja... Troca de gestão, que é um problema de sempre, né? Essa troca de gestão, há uma descontinuidade, infelizmente, não era para acontecer, mas acontece. Claro. E aí também, eu acho que essa discussão também levanta um outro ponto importante, né? Que é da questão de um planejamento maior, focado para os municípios que são atingidos constantemente, ou para as regiões que são constantemente atingidas por eventos climáticos, né? Nós vemos aqui Santa Catarina, por exemplo, que até foi tema, acho que a gente comentou sobre isso em algum programa passado, sobre, por exemplo, o fato da Defesa Civil não usar todos os recursos que tem à sua disposição. Então, daqui a pouco, esse também é um tema que puxa um outro, né? Do preparo, da necessidade de ter uma estrutura maior, né, Patrícia? Sim, essa que tu lembrou do Tribunal de Contas que alertou, né? Que eles têm uma verba... 2 anos seguidos já, né? Sim. E acabam não usando toda essa verba em atividades de prevenção, né? E de cuidado, enfim. E é super importante isso num estado que a gente vive enfrentando, né? Então, não pode ter dinheiro e não aplicar esse dinheiro em prevenção, em cuidado, em equipamentos, em obras que vão evitar que os desastres aconteçam, né? Com certeza. O Alexandre, que vive naquela região de Blumenau, você sabe bem disso, né, Alexandre? E aí a questão da aplicação dos recursos, e hoje um ex-prefeito de Blumenau é o secretário de Proteção e Defesa Civil. Mário Debran. E a gente percebe ele pisando fundo nos investimentos. Como há muito a gente não via. Claro, é uma oportunidade, é uma vitrine também para ele, claro, que tem pretensões eleitorais. Bom, acho que faz parte do jogo, mas ele tem feito um trabalho muito forte
em barragens, em prevenção, em orientação, porque muito da defesa civil é orientação. Então a gente percebe uma mudança no perfil da defesa civil do Estado por conta de ter um político que é administrador também, antes era um militar, entendeu? Era mais restrito. Não, mas o ex-prefeito Mário, hoje secretário, ele usa muito bem as redes sociais e tem usado muito recurso e na aplicação de recursos até para coisas que a gente não pensa. Por exemplo, ponte, para fazer ligar um lado para o outro ou para consertar uma ponte. Então, vários municípios estão recebendo pontes menores, pontes maiores, não é aquelas pontes grandes, mas era uma coisa que resolve muito o problema local. Então, a gente percebe que esse investimento tá sendo colocado. Mas não é possível mesmo ter um recurso para um órgão de defesa, de prevenção e não ser aplicado. E várias mudanças, mudam as administrações, a gente percebe governadores sempre empenhados em algumas coisas que às vezes não funcionam bem, por exemplo, radares meteorológicos com o governador Raimundo Colombo e outras situações que não funcionam. E quem acaba dando conta muito disso são as defesas civis dos locais, municípios, né? Que tem uma estrutura muito grande. Eu cito o exemplo do Blumenau, que tem uma baita equipe, tem uma baita estrutura e além de toda uma rede de apoio que quando tem uma previsão de ter algum problema climático pior, assim, já se prepara com muita antecedência. Mas aí que está, por exemplo, nem todos os municípios são que nem Blumenau, ou Joinville, ou Chapecó, que conseguem ter uma estrutura maior de defesa civil. Tem muito município pequeno que não tem uma estrutura adequada, né? E talvez nem, às vezes, em alguns casos, pode ser por falta de vontade política, né? De falta de visão, mas outros casos pode ser por falta de condição mesmo. E aí é que entra a questão dos recursos da defesa civil, né? Que você traz agora a atuação do ex-prefeito Mário Hildebrand, atual secretário, mas é uma discussão que o Tribunal de Contas tem acompanhado com lupa, né? A falta do uso ou não uso dos recursos como deveria ser feito, né? E é um recurso que está aí que pode ser usado exatamente para estimular as defesas civis municipais, né? Exato. Com treinamento, com compra de materiais para que elas possam funcionar, para que elas possam atender a população no momento de catástrofe, de enxurrada, enfim, né? Porque tem várias coisas, não é só um grande desastre, né? Às vezes dá enxurradas pontuais, né? E que os municípios realmente precisam estar preparados. Tem dinheiro, parece, pelo que o Tribunal de Contas aponta, que tem dinheiro. Então, não justifica que a gente tenha falta de defesa civil em Santa Catarina, né? O que falta são servidores efetivos também, mas esse é um outro assunto. Esse é um outro assunto também importante. Gente, eu quero agradecer, foi um prazer enorme mais uma vez compartilhar esse espaço com vocês. Patrícia, até uma próxima. Obrigada, Marcelo. Bom estar aqui com vocês, discutir esses temas bacanas do programa de hoje. Alexandre Gonçalves, prazer enorme do Informe Blumenau, sempre trazendo muitas informações ali da região, não só da região de Blumenau, mas também de todo o estado. Prazer enorme falar com você também. Marcelo, prazer é meu, parabéns pela condução, foi bem bacana reencontrar a Patrícia aqui. Obrigado a vocês e a você também, nosso muito obrigado. Como sempre, é um grande prazer compartilhar desse espaço com vocês, debater as principais pautas do Parlamento catarinense, pautas que fazem sim diferença na sua vida. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.